Bom dia, turma! Começamos mais uma semana. Vamos falar hoje a respeito dos textos jornalísticos, onde esse gênero textual ele é encontrado, por que é importante esse tipo de gênero textual e quais são as características. Começando aqui, a gente tem que ter em mente o que é o texto jornalístico. Eu coloquei aqui para vocês que os textos jornalísticos são aqueles veiculados pelos jornais, revistas, rádio e televisão, com o objetivo de informar sobre algo e entreter, ou seja, divertir outra pessoa, fazer com que ela se distraia. Dentro de um jornal existem várias seções que, por sua vez, são compostas por vários tipos de textos. A gente já viu um jornal, né? Vocês já pegaram um jornal na mão e já viram que dentro desse jornal não tem só notícias, tem charges, tem também horóscopos, tem anúncios de casas. Então, existem dentro do jornal, dentro do texto jornalístico, existem vários tipos de outros textos, certo? Mas vamos falar hoje sobre as notícias, sobre a temática da reportagem, do jornal em si, certo? Nos dias atuais, o texto jornalístico é provavelmente o gênero textual mais lido, pois possui o maior alcance nos diversos setores da sociedade. Existem jornais voltados para os diversos para os mais diversos existentes tipos de público. Por exemplo, desde aquela pessoa que ela não tem um hábito de leitura muito reforçado até os doutores, os grandes doutores e mestres graduados, né? A gente tem jornais que utilizam uma linguagem mais simples e também aqueles jornais que vão se valer de uma linguagem mais sofisticada. Como a estrutura do texto jornalístico, a gente tem que o texto jornalístico ele se divide nas seguintes partes: na pauta, na apuração, na redação e na edição. O que cada uma dessas partes quer dizer? A pauta, quando se diz os assuntos em pauta, diz-se a respeito dos assuntos escolhidos para se falar. Por exemplo, se o tema é aquecimento global, a pauta é aquecimento global. A pauta é a mesma coisa que o assunto. Agora, quanto à apuração, a apuração é o recolhimento das informações, dos dados e da verificação da veracidade dos fatos. Se eu vou falar sobre um assunto, sobre o aquecimento global, eu tenho que juntar todas as informações que eu pretendo apresentar. Os dados científicos a respeito desse tema, as pessoas que falam a respeito desse tema. Isso é a apuração, é o recolhimento dessas informações. Já a redação é a prática do texto em si. Eu já escolhi um assunto, eu já elenquei alguns tópicos para falar sobre esse assunto, agora eu vou redigir um texto sobre esse assunto. A redação é a transformação dessas informações recolhidas na apuração em um único texto. Agora, a edição é a correção e a revisão desses textos escritos. Tudo bem até agora? Continuemos. A gente tem que falar a respeito da linguagem do jornal. O que tipo de linguagem os jornais se valem para serem entendidos na sociedade? A linguagem jornalística, como eu apontei aqui para vocês, ela deve ser clara, simples, imparcial e objetiva. Para quê? Para que todo mundo que leia um jornal, eles consigam compreender a mensagem que está sendo passada, né? E eles têm que responder algumas perguntas. Todo texto jornalístico, para se demonstrar informativo e compreensível, ele tem que responder algumas perguntas, que são essas que eu coloquei aqui embaixo para vocês. O que, no caso, é o acontecimento, o que está sendo divulgado, o que está acontecendo, quem, quais personagens estão envolvidos no acontecimento, quando, onde, como e por quê. Ao longo do texto, ao longo da redação sobre um determinado assunto, o texto jornalístico ele necessita responder essas perguntas para se demonstrar completo e inteiramente informativo. Se eu quero conhecer a respeito de um fato, de algum acontecimento, sobre o acontecimento global, sobre o roubo de um banco, eu preciso saber de todos os detalhes, os participantes desse roubo, onde aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, né? E o que aconteceu no caso que é esse roubo. Continuando, por último, eu tenho para vocês um pequeno trabalhinho. Eu peço para que vocês
virem repórteres agora e produzam a própria apuração de vocês. Lembra daquelas perguntinhas que eu fiz para vocês no último slide? Quem, o que, como, quando, porquê, certo? Agora vocês vão pegar essas perguntinhas e vão adequá-las a um determinado tema, que no caso é o que. Eu coloquei aqui para vocês duas possibilidades de tema para vocês. Vocês podem tanto elencar, apurar as informações a respeito de como os pais de vocês se conheceram, ou a respeito da história do nome de vocês. Por que escolheram o nome que vocês têm? Quem escolheu o nome de vocês? Como escolheu, né? Todas essas questões. Aí eu coloquei aqui do lado para que vocês não se esqueçam de responder essas perguntas aqui. O que? No caso, esse o que, o acontecimento, é o mesmo para todo mundo. Vocês vão colocar, vai depender do tema que vocês escolheram, né? Como seus pais se conheceram, como meus pais se conheceram. No caso, como vocês vão escrever lá no papel, no Word e tal. Vocês têm esses dois temas, vocês podem escolher entre um e outro, não é para fazer sobre os dois. Escolham apenas um tema, tudo bem? Quem, no caso, quem escolheu o nome de vocês ou quem são os participantes envolvidos no acontecimento, caso vocês escolham o tema de como os meus pais se conheceram, no caso, vocês vão apresentar o nome dos pais de vocês, né? Quando aconteceu isso, onde aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Ah, mas professora, como é que eu vou descobrir essas informações? Vocês vão entrevistar os pais de vocês, e colocar, passar para o papel essas respostas. Coloquem como se fosse um questionário mesmo. Perguntem para eles. No caso, a única coisa que vocês vão escrever no papel é responder e perguntar para eles quem, no caso, se você estiver fazendo uma pesquisa sobre qual a história do seu nome, quem escolheu o seu nome, quando, onde, como e por quê. Sejam bons repórteres e façam boas perguntas. Se vocês escolherem, por exemplo, o primeiro tema, como os meus pais se conheceram, vocês vão perguntar para eles quando isso aconteceu, né? Então você vai chegar na sua mamãe ou no seu papai e vai perguntar: ah, quando é que vocês se conheceram? Onde vocês se conheceram? Como vocês se conheceram? E essa última pergunta, por que, vocês podem adequar ela, né? Por que vocês se apaixonaram, por exemplo? É uma boa pergunta, né? Para vocês adequarem. Não é para escrever uma redação, é apenas para responder essas perguntas. Tudo para hoje é só, gente. Qualquer dúvida eu vou tirar com vocês na aula online, ou vocês podem também mandar mensagens no Google Sala de Aula.